Há um provérbio clássico que é transcontinental, de alguém que já disse que se você vai andar de carro, ore algumas horas. Se você vai andar de trem, ore alguns dias. Se você vai viajar de navio ou avião, ore alguns meses. Mas se você vai se casar, ore alguns anos. Orar, sim, é importante porque a nossa vida tem que estar entregue nas mãos de Deus para a condução dos grandes desafios da vida, inclusive quando a gente fala de propósito. Mas Deus não nos diz apenas que Ele vai nos abençoar, Ele diz como Ele vai nos abençoar, colocando para a gente algumas instruções para essa caminhada e, fundamentalmente, nessa caminhada 2, hoje nós vamos conversar sobre coisas que você precisa saber antes dessa caminhada. Não saia daí, está só começando o Fé para hoje. Você é solteiro? Está pensando em se casar? Você é solteiro e nem está pensando em se casar? Você é casado e está pensando sobre o seu próprio casamento? Você não está pensando em nada? Pois é, mas a Bíblia pensa nisso. Quando você olha para o texto bíblico, você vai perceber rapidamente que assim que o homem é criado, ele é criado em par. E há algumas coisas que chamam nossa atenção quando você lê no relato dizendo que a luz é boa, que a terra é boa, que tudo que está sendo criado é bom. E aí, do nada, no mundo perfeito, absolutamente perfeito, há uma frase que parece destoar: não é bom. É óbvio que a gente tem que entender que nós fomos feitos como comunidade, então, numa compreensão mais ampla, não é bom que o homem esteja só, não se refere assim somente a alguém do sexo masculino, não. Não é bom que a humanidade viva isoladamente, a gente vive juntos uns com os outros, nós somos feitos assim em pequenos grupos, em comunidade, enfim, somos seres sociais. Mas ela já começa, antes de falar de tantas coisas, já começa dizendo de um casal, de par. E assim, as responsabilidades são colocadas para aquilo e há grandes coisas sendo vividas por eles ali. Olhando do primeiro até o último capítulo, há muitas instruções, eu quero caminhar com você com algumas delas. A primeira, anota aí: ser solteiro é uma opção válida. Sim. Há, sim, uma pressão social em determinados grupos, infelizmente alguns grupos religiosos, que caracterizam o casamento como uma obrigação, como se uma pessoa que não se casou estivesse vivendo num status de humanidade inferior. Paulo, escrevendo para a igreja dos Coríntios, ele fala assim: não é bem assim. Se você é solteiro, é bom que esteja solteiro. Ele está colocando num contexto ali de missão e dos desafios da missão, mas na amplitude do capítulo ele vai dizer mais coisas para você e diz assim, ó: é bom e é possível ser plenamente bem, viver plenamente bem e feliz. Se você consegue, tudo bem. Se você não consegue, então faça um bom projeto. Mas a primeira coisa que você tem que saber é: casamento não é uma obrigação. Por que você tem que saber isso? Porque você vai casar, se você quiser. Segundo, quando a gente fala em casamento, a gente fala de altar, e quando se pensa em altar, se pensa em oferta, e é muito legal se pensar nisso. Mas você tem que pensar em uma coisa: não é algo necessariamente que nós oferecemos inicialmente. Óbvio que toda a sua vida deve ser uma oferta e você deve estar disposto a servir, isso é muito importante. Mas quando você olha para o relato, Deus os abençoou dizendo: sim, é uma bênção que nós recebemos. Isso é muito importante, como filhos também está dentro dessa categoria. Não é algo que você necessariamente tem que cumprir para entregar esse presente a Deus. Não, é um presente que Deus deu para a humanidade. Anota essa frase porque ela é muito importante. É uma oportunidade, o privilégio, uma bênção de enfrentar o mundo com dois cérebros, com dois corações. Assim, é óbvio que a vantagem dobra, e Salomão disse isso, porque esse cordão, não só de duas, mas de três pontas ou de três cordas, é um cordão muito mais forte. Portanto, numa guerra, com harmônico e numeroso é o seu exército, maior vai ser a sua possibilidade de vencer. É uma bênção que se recebe, e isso é muito importante para se compreender. Por quê? Porque muitas pessoas perguntam: será que meu casamento é abençoado? Você foi abençoado com um casamento.
Terceira coisa que eu vou te dizer, mas coloque ela no primeiro lugar em importância e, por favor, concentre-se nisso. O grande objetivo da vida não é ser feliz. Não, não. Você vai ser bombardeado com essa informação o tempo todo, mas coloque essa informação junto com uma lógica. Se todas as pessoas pensarem na sua própria felicidade, isso dá como resultado a infelicidade de todo mundo. A receita para a felicidade é uma vida coletiva onde o outro é priorizado. Sim, quando nós pensamos somente na nossa felicidade, isso é um nome sofisticadinho e aceitável para egoísmo. O egoísta se caracteriza assim, ele não se entende como mal, mas ele é uma pessoa que luta pelos seus próprios sonhos e sua própria felicidade. Tá, então o objetivo é fazer o outro feliz. Não também. O objetivo fundamental é que Deus seja glorificado. E como que isso pode ser vivido no dia a dia? Todas as atitudes, todos os passos, todas as frases, todas as construções, todos os objetivos se dão em que alguma coisa de Deus apareça. Você perdoa e ninguém bate palma para a sua capacidade de perdoar, mas para de Deus de produzir uma pessoa que tem um coração dessa forma. Você estende os braços e não espera que as pessoas o aplaudam por ter estendido o braço, mas por Deus ter produzido alguém que tem braços dispostos a que outro seja erguido. Assim, a única maneira de ser feliz é cumprir o objetivo de mostrar um ser maravilhoso em todas as questões, em todas as ações, até mesmo nas pequenas coisas. Quarta coisa, isso pode parecer um pouquinho irritante e contracultural, mas é bom levar isso muito a sério. Você já deve ter ouvido, e não tem como viver nesse mundo sem ouvir muito disso, meu marido, meu namorado, minha esposa, minha filha. Pois é, isso é importante, termos relações de pertencimento quando a gente se entrega ao outro e se vê acolhido como pertencente de fato ligado a alguém. Mas isso de longe e muito longe não pode ser comparado a ser posse de alguém ou ser proprietário de alguém. Pois é, essa pessoa que deve estar do seu lado nunca será seu. Sim, ela tem um proprietário, alguém que criou e morreu e está desenvolvendo um plano cósmico para salvá-la. E uma parte do plano de salvação de Deus para a comunidade está muito concentrado na pessoa que caminha mais tempo com a gente. Então, você vai acordar, dormir, viver, cozinhar, comer, viajar com a pessoa que Deus colocou do seu lado para você cuidar. Presta muita atenção nisso. Não é seu, é de Deus. E quando se estiver, qualquer um de nós estiver diante de Deus, Ele vai perguntar como é que você tratou a pessoa que Ele colocou do seu lado para que o seu caminho fosse possível até chegar no momento em que você recebe a sua coroa. Quinta coisa e muito importante, anota essa frase, a sua imagem não é sua. Vou começar do começo. Quando Deus nos fez, Ele nos descreveu de uma forma e ela é taxativa, façamos o homem à nossa imagem. Agora viaja comigo, pensa que tudo que as pessoas sabem sobre você, elas sabem olhando para o seu carro. A concepção do seu caráter, da sua personalidade, do seu valor é olhado ali. Agora pensa que você estacionou o carro embaixo de uma árvore, passou uma pomba ou outro passarinho e criou uma marca ali. Se tudo que as pessoas pensam sobre você, elas pensam olhando para o seu carro, quanto tempo você levaria para rapidamente ou demoradamente, mas quanto tempo você levaria para ir lá e limpar aquilo que foi feito no seu carro? Seja uma marca de pomba ou um arranhão, uma sujeira. A resposta é rápida, a gente vai rapidamente limpar porque a gente não quer que as pessoas pensem algo diferente daquilo que nos propomos a que as pessoas pensem sobre nós. Pois é, nós somos feitos à imagem de Deus, mas a imagem não é nossa, é dele. Portanto, tão real quanto a responsabilidade e o cuidado que Ele tem em restaurar a imagem em nós, também é a nossa responsabilidade de cuidar de uma imagem que não nos pertence. Isso significa que há uma mordomia, no sentido de ser um responsável, um administrador de uma imagem em mim que é de outro. Isso deve ser muito importante quando a gente pensa em construir relacionamentos. Porque a pergunta que deve ser feita para nós mesmos o tempo todo é o que as pessoas estão pensando de Deus no momento que eu chego, no momento que eu falo, da maneira como eu reajo a problemas, que eu resolvo os problemas ou crio problemas.
Isso é muito importante mesmo. A nossa postura e a nossa resposta diante dos desafios da vida deve se relacionar com a administração da imagem que temos. Quando Eva abriu os olhos, ela viu alguém feito à imagem de Deus e gostou do que viu. Depois do momento que aquele fruto foi digerido, eles abriram os olhos e viram alguém cuja imagem foi danificada e não gostaram do que viram. Então a primeira frase é: estavam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3 já é: estavam nus e sentiram enorme vergonha. A imagem foi danificada. Você é responsável por uma imagem que não é sua. Então, antes de tentar cuidar da sua imagem, lembre do dono dela. Talvez o conceito mais disruptivo que a gente tem que pensar, porque nada ao nosso redor sugere um pensamento correto a esse respeito, é de que amor, no sentido radical da palavra, ele não é um sentimento. E a gente é instado, estimulado a pensar em amor como sentimento o tempo todo. E às vezes a gente faz até a mesma pergunta: mas como assim não é um sentimento? Veja bem, o amor não é um sentimento, ele produz vários outros sentimentos. Assim, uma pessoa que ama profundamente pode se entristecer por causa do amor, porque tudo que afeta, causa dano, causa dor ao objeto amado vai produzir tristeza. Sim, o amor também pode sugerir uma fúria, uma ira. Amor se enfurece? Sim, algumas raivas que sentimos e fúrias e iras, elas são por causa do amor que sentimos. Porque se você ama, você vai se enfurecer contra tudo que atacou o objeto do seu amor. O amor pode produzir um ardente desejo porque você vai admirar profundamente o objeto do seu amor. Ou seja, o amor pode gerar uma gama enorme de sentimentos, mas ele sozinho não é um. O amor é a essência da vida e uma maneira divina de que a vida e para que a vida seja organizada. Ao se aproximar de Jesus, alguém perguntou: qual é o grande mandamento da lei? A lei, pensa ali, as 10 regras de relacionamento de Deus. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Coloque 4 regras na primeira tábua dos mandamentos, e ao próximo como a si mesmo. 6 regras, portanto, o que os mandamentos na forma de organização estão feitos e como eles estão feitos são fatores identificadores sobre qual estado que o amor está. Mas o amor é como se vive. Portanto, o amor não pode ser colocado como um sentimento que acontece à primeira vista e nem que acontece entre uma pessoa e outra, mas ele o que acontece em uma pessoa que vai transparecer para a outra. E isso é muito importante. Quando nós perdemos a capacidade de amar, perdemos a capacidade de amar absolutamente qualquer pessoa. E o que acontece a partir dali são preferências que podem variar dependendo do estado do nosso egoísmo ou contexto dos nossos próprios sonhos. Isso é importante? Fundamentalmente importante, porque não se sustenta um sentimento, se sustenta uma decisão, um estado do ser espiritualmente inspirado. Uma das histórias mais conhecidas na narrativa bíblica em Gênesis é a história de Abraão, que se torna Abraão e a gente conhece assim. Sua esposa começa Sarai e depois se torna Sara. Um dos momentos dramáticos e emblemáticos dessa história é que Abraão e Sara estão esperando um filho, o filho da promessa, de onde viria a grande nação. E ele primeiro chega para Deus e fala assim: será o meu herdeiro, o meu mordomo, o Damasceno Eliezer? E a resposta do céu foi: de jeito nenhum, não vai ser um nascido de ti. O próximo movimento foi uma ideia desastrosa de colocar um outro moleque, um outro filho, mas era filho dele com a serva egípcia Agar. E a resposta de Deus foi: não, Senhor, vai ser um nascido de ti com a sua esposa. A promessa não é feita para um homem, a promessa é feita para o filho de um homem. Portanto, o que Deus diz é assim: esse menino vai nascer de você. Mas quando ele fala você, inclui você e Sara. Por quê? Porque a ideia divina de um casamento é de que eles se tornam um. Isso é muito importante. Outra história que se acrescenta a esse conceito é a história de Jó. Muita gente, infelizmente e apressadamente, fala dessa história como que Jó tenha perdido tudo e a esposa dele se tornou um instrumento de Satanás ou humano para dificultar as coisas para a vida dele.
Agora, volte um pouquinho e olhe para essa história com um pouco mais de cautela. Tudo que Jó perdeu, a esposa dele perdeu também. Os filhos que ele perdeu não são filhos que ele fez sozinho, são filhos da esposa dele também. Todas as agruras que ele passou, ela também passou. E se eles eram um casal que se amavam, ela sofreu demasiadamente forte. O sofrimento dela foi muito grande por ver o marido dela naquela situação, em muita dor e sofrimento mesmo, nas doenças que lhe acometeram. Por que não podemos olhar para Jó e sua esposa como dois elementos individuais, entidades diferentes? Porque eles se tornaram um. Portanto, a história de Jó é a história da família dele com sua esposa, porque isso é um conceito. E por que isso é importante que nós devemos saber para construir um casamento, seja lá que estado da vida estejamos agora? Porque ele é a maravilha de duas pessoas se tornarem uma. Então, ele é um golpe ao nosso egoísmo. Não são dois sonhos, dois projetos, duas expectativas, mas agora é uma caminhada com vários passos. Sim, são pegadas diferentes, mas um mesmo caminho, o mesmo objetivo, os mesmos sonhos, os mesmos projetos e aquela individualidade, como assim, configurada como individualismo, ou na linguagem mais precisa, aquele egoísmo precisa deixar de existir. Muitas pessoas fracassam na tentativa de construir um lar feliz porque a sua ideia egoísta de viver para si, seus próprios sonhos, suas próprias decisões, sem um senso de coletivo, ele permanece intacto mesmo depois do altar. Não dá. É melhor viver sozinho nessas circunstâncias. Quando nós compartilhamos o coração, a gente tem que se acostumar com uma batida em um ritmo que se funde, e isso é o segredo do sucesso. Oitava coisa que você precisa saber, precisa levar a sério e precisa saber mesmo. O amor é o paradoxo de duas pessoas se tornarem uma, mas continuam sendo duas. Não, isso não está em oposição nem em contradição ao que eu disse agora mesmo, de que as pessoas se tornam um. Elas sim se tornam um, mas elas continuam sendo duas. O que deve ser esmagado é egoísmo e não a individualidade. Vou continuar explicando. Algumas vezes a gente escuta algumas frases, né? Como, por exemplo, os opostos se atraem. Alguém, no decorrer da história, acrescentou, os opostos se atraem, mas eles não ficam juntos. Mas eu gosto dessa parte. Os que se atraem e permanecem juntos não são necessariamente os iguais e nem os opostos, mas os complementares. Sim, há características que devem necessariamente ser diferentes e as diferenças geram uma associação pela lógica divina da complementariedade. Nós estendemos as mãos uns para os outros, ajudamos uns dos outros e formamos um time de verdade quando a gente consegue contribuir com aquilo que o outro não tem e receber aquilo que o outro tem. Aliás, a nossa concepção de identidade está diretamente relacionada a isso. Você sabe o que você é, não somente se observando, mas observando como os outros são. E muito do que você tem, muito do que você faz e muito do que você tem de melhor só existe porque alguém está estimulando esse melhor pela diferença. Sim, respeitar a individualidade, saber lidar com as diferenças, porque é saber que nem sempre o que é diferente é inferior e nem sempre o que é diferente é superior. O que é diferente é complementar. E a complementariedade é uma fórmula de sucesso ao formar uma imagem. Entende? Nós somos sim feitos à imagem de Deus, mas a imagem de Deus se forma na sua complexidade quando estamos juntos nas nossas diferenças. A ideia de corpo que é escrita na Bíblia é muito interessante para isso. Nós somos o corpo de Cristo, mas quando ele nos descreve como corpo de Cristo, ele não descreve como nós sozinhos sendo inteiros o corpo. Alguns são braço, outros são ombro, outros são perna, outros são órgãos internos, e quando a gente está junto, essas partes vão se formando. O que é real a isso para a igreja como comunidade também é real para o casamento. Eles se fundem num corpo, então não são dois corpos iguais, são corpos diferentes que se complementam formando uma imagem. Então a multiforme sabedoria de Deus, como descreve Paulo em Efésios 3:10, é também uma lógica para esse momento quando se unem dois individuais, e vou repetir, é um paradoxo maravilhoso de duas pessoas se tornarem uma, continuando a ser duas, e as diferenças geram uma soma maravilhosa que mostra uma imagem de Deus que alguém ainda não tinha visto.
Isso pode parecer uma empreitada contra o paraíso das frases prontas que nos cercam por aí, mas é muito importante você pensar nisso. Muitas das vezes a gente vai escutando uma porção de frases, frases de amor, frases românticas, frases que vão se popularizando, mas quando a gente junta todas elas na mesma caixa da vida, elas simplesmente não fazem sentido e não resolvem muitas coisas. Você é meu, eu sou teu, eu estou aqui para te fazer feliz, você é o sol da minha vida e uma porção de coisas desse tipo simplesmente não funcionam. Você é tudo para mim. Não, essa é uma frase que ela é tipicamente anticristã. Um cristão só fala você é tudo para mim, para uma pessoa no universo inteiro, porque tudo depende dele, é ele que dá e você não pode chamar de tudo para mim alguém que não está mantendo seu coração batendo. Sim, porque essa frase é uma frase classificada como idolatria. Não sei viver sem você não é uma declaração de amor, porque o amor se dá exatamente pela sua capacidade de viver sem. E você entrega não porque você precisa de alguém, mas porque alguém precisa de você. E a gente pode juntar assim, uma porção de frases que são colocadas e se colocadas à luz da Bíblia, você vai perceber que elas nunca deveriam ser ditas. Então a gente tem que colocar como lógica nos relacionamentos que a gente constrói, uma lógica que é o mesmo que colocamos para um relacionamento com Cristo, que é a fonte, o autor, o mantenedor de todos os relacionamentos. Então vou dizer uma, o acaso não vai te proteger. Sim, isso deve ser colocado na superfície dos nossos pensamentos e repetido para a gente todos os dias. Não dá para simplesmente levantar uma vela e esperar que o vento nos leve para o lugar que a gente se propôs a ir. É preciso ter um planejamento e mais, é preciso priorizar determinadas coisas quando os objetivos são vitais. Quando eu digo que o acaso não vai proteger, eu estou dizendo que não dá para a gente simplesmente falar que deixa a vida levar, porque ela não leva. Nós temos uma inclinação, uma natureza inclinada para sermos egoístas, uma natureza inclinada para sermos autocentrados, uma natureza inclinada para ser devoradores dos sonhos dos outros. É verdade, naturalmente deixando que as coisas aconteçam sem que haja uma intervenção e um plano intencional e enérgico nos projetos, eles só levam para tragédias. Então uma pergunta que eu e você temos que fazer o tempo todo em qualquer dos relacionamentos é se eles são tão importantes, o quanto de energia, de tempo e de dedicação e em que escala de prioridades eles estão. Sim. Uma pessoa que está numa comunidade familiar, que formou uma família, sabe que filhos são prioridades. Então anota aí uma coisa sobre filhos. Quem vai priorizar os filhos de um casamento não é o Estado, não é a escola, não é a TV, não é nenhum elemento mais do que aqueles que fizeram seus filhos. Eles devem ser prioridade absoluta porque se trata de uma vida. É verdade. O texto bíblico em Deuteronômio diz assim, tu as inculcarás aos teus filhos. O quê? As palavras que Deus te falou. Ensine a amar. Da mesma forma, nós vamos responder diante de Deus dentre tantas coisas que Ele nos deu, mas Ele não vai perguntar para mim nem para você das multidões ou da quantidade de seguidores que você tinha nas redes sociais, mas da pessoa que você levou junto ao altar para você, com você e disse que ela seria prioridade. Prioridade significa colocar muito tempo, muita energia, muito talento, muita dedicação e não se priorizar sobre o próprio relacionamento. Qualquer pessoa amada sabe que ser amado é ser priorizado. Portanto, o acaso não vai te proteger, mas um amor prioritário que regulamenta a vida é a base sólida que protege todos os relacionamentos duradouros. Vou te contar uma história bem comum, está acontecendo todo dia e neste momento em algum lugar ela está acontecendo. Eu vou dar um nome para o personagem, o Joãozinho. Joãozinho é um jovem que pretende se casar e ele colocou na cabeça dele uma ideia sólida que ele acredita ser correta de que ele deve casar com uma pessoa ideal. E a pessoa ideal, na lista dele feita, tem um monte de características. Ele já colocou ali e ele tem essas características todas na cabeça de quem deve ser a pessoa ideal para ele. Então, o Joãozinho passou um bom tempo e foi em muitos lugares, visitou muitos convívios sociais e analisou muita gente que ele acreditava ser a pessoa ideal. Até que um dia ele achou
e percebeu que essa pessoa combinava com todas as características da sua lista. E naquele momento ele levantou as duas mãos para o céu e disse: Deus, obrigado, eu achei a pessoa ideal para mim. Não deu certo. Eu vou dizer por que não deu certo, mas para saber por que não deu certo, a gente tem que encontrar a Mariazinha, que foi a pessoa que Joãozinho entregou e encontrou. Por quê? Porque um dia ela falou assim: eu quero encontrar uma pessoa ideal. E ela fez uma lista toda decoradinha de quem deveria ser a pessoa ideal para ela. E um dia ela encontrou com o Joãozinho e o Joãozinho não estava na lista. É uma história que parece engraçada ou não, mas ela é trágica para muita gente. Porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer não é se existe no mundo alguém ideal para a gente, mas se nós nos tornamos no decorrer da vida a pessoa ideal para alguém. Por quê? Porque essa é a lógica da oferta. E muita gente está andando por aí caçando e indo atrás de alguém que seja perfeito para ela, sem pensar que ela deve ser perfeita para alguém. O ser perfeito para alguém é alguém que estende a mão, que vive, que tem frases e construções na mente, um ideal de vida que faz com que os outros se ergam. Isso não significa necessariamente que um relacionamento a dois é uma obra assistencial, um trabalho missionário. Mas isso também significa que quando duas pessoas se juntam, elas se juntam e ambas se tornam pessoas melhores. Elas não se juntam para serem consumidas, mas elas se juntam para ter um time. Há uma outra história acontecendo neste momento em algum lugar, de alguém sentado no sofá numa disputa sobre qual canal deveria se assistir na televisão. E aí, um dos personagens ganha sempre a disputa, porque alguém quer assistir um jogo, outro alguém quer assistir um filme, e alguém que queria assistir o filme ganhou. Em algum outro momento vai ter uma outra disputa sobre qual lugar eles vão passar as férias, um quer ir para um campo, outro quer ir para a praia, e a mesma pessoa que ganhou a disputa para o filme também ganhou sobre a viagem. Outra também está disputando, como em outro momento, como deve ser a organização, a arquitetura, o design da casa. E a mesma pessoa ganhou. Só que quando a onda da vida bateu, o vento bateu e as diversidades da vida enfrentaram os dois, eles não tiveram capacidade de enfrentar, porque nesse relacionamento de duas pessoas, um é vencedor e o outro perdedor. Mas não é perdedor porque ele não tem capacidades, mas porque uma o derrota todos os dias e ninguém consegue enfrentar uma longa caminhada tendo um derrotado do lado. Pior ainda, quando esse derrotado só o é porque alguém o fez assim. Quando a gente se torna ideal para alguém, a gente se torna alguém que faz com que as luzes, as cores, as texturas de alguém que um dia tiveram opacas, agora se tornam mais vivas e alegres, porque a nossa função na vida é fazer com que alguém tenha o seu momento com Deus, a sua ideia de Deus, a sua imagem de Deus, muito mais exaltada do que estava antes, porque essa é a função. Sabe, quando nós olhamos para o texto bíblico, um se destaca. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22. Esse talvez seja um texto mais importante para a gente pensar hoje. Porque, dentre tantas coisas que eu preciso saber antes de construir um relacionamento, tem uma que eu preciso saber antes de tudo. Que tipo de pessoas devem existir para qualquer relacionamento? E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa mais parecido com Cristo. Cristo era assim. E se a gente for pensar quais são as características dele, são exatamente essas: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando você aparecer, que as pessoas pensem: Jesus apareceu. Esse é o tipo de gente ideal.